noite a todos. Vamos buscar a Deus através da oração? Fecha teus olhos, clame a Deus através da sua oração e oremos juntos. Nosso Deus e Pai, obrigado porque, assim como cantamos, Senhor Deus, nós queremos estar contigo porque o melhor para a nossa vida está por vir. A verdade é que nós somos felizes pelas bênçãos que temos recebido de tuas mãos, mas nós viemos clamar a ti, Senhor Deus, pedindo que tu repouse com o teu poder continuamente em nossa vida, porque nesse mundo enfrentamos muitos problemas e muitos desafios, e talvez alguém esteja orando nesse momento, clamando, Senhor, por uma luta que precisa ser vencida, e só pelo teu poder para vencer, Senhor. Particularmente eu gostaria de pedir, Senhor, por uma pessoa que me pediu oração hoje. Ele está hospitalizado, Manuel, enfrenta um momento difícil na sua vida, precisa da tua mão sobre ele, e que a tua vontade possa ser operada, Senhor. Gostaria de pedir também, Senhor Deus, uma bênção muito especial sobre as pessoas lá na cidade de Xanxerê, Santa Catarina. Atravessam um momento difícil depois da catástrofe que ali aconteceu. Perderam tudo, e assim é essa vida, Senhor. Por isso, esteja com cada um de nós, para que nós possamos nos apegar a Ti, que é a única e grande coisa que nunca vamos perder, a certeza da Tua presença em nosso coração. Ainda que esse mundo caia, que nós possamos estar em pé ao Teu lado, firmes, protegidos por Ti. Nós viemos aqui para dar glórias ao Teu nome e aprender da Tua palavra. Repousa com Teu poder sobre a nossa vida, Senhor, e pelas misericórdias do céu, ensina aquilo que nós precisamos para tomarmos uma nova decisão em nossa vida, de viver ao Teu lado, porque Tu és o nosso Deus, e em Ti, Senhor Deus, confiamos a nossa vida. Que o Teu Espírito esteja entre nós, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Que bom que você está aqui novamente. Hoje, feriado para alguns, né? Para outros o feriado se tornou em um trabalho em casa, né? E assim a gente vai aproveitando à medida do possível e daquilo que nós temos condições. Que bom que você está aqui. Amanhã à noite eu vou estudar um tema muito especial. Amanhã eu quero apresentar a você o selo de Deus no livro do Apocalipse. Sabia que Deus tem um selo e Ele quer selar todos os seus servos, para proteger os seus servos? Amanhã eu vou apresentar qual é o único instrumento que Deus vai usar para te proteger nos últimos dias da história da humanidade. O selo dele. Mas hoje eu quero continuar a palestra de ontem. Deixa eu recapitular algumas coisas antes de ler o texto da Bíblia com você. Ontem nós aprendemos que Deus tem um juízo, e esse juízo vai começar, e nós vamos fazer parte dessa primeira fase do juízo, que é o juízo da comprovação. Descobrimos na Bíblia ontem que Deus tem um milênio. Quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens do céu para buscar seus filhos, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Estão lembrados? E nós, os que ficarmos vivos, baseado no que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 55, nós seremos transformados no abrir e fechar de... Porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ora, o que vai acontecer? Eu sei que tem alguns amigos que estão vindo hoje pela primeira vez, ou quem sabe não puderam vir ontem. O que é que vai acontecer quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu? Nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que vão ressuscitar, não é mesmo? Porque ninguém foi para o céu, disse o próprio Jesus, senão que de lá desceu. João capítulo 3. Mas quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu, então começa um período de tempo chamado milênio. Passaremos o milênio no céu, e depois de 1000 anos viveremos aonde? Aonde? Na nova terra, novo céu e nova... Deixa eu fazer uma pergunta, vai ter mar? Vai ter mar? E quando João diz que o mar não existirá mais, é porque não haverá mais o que? Separação. Por que o período de milênio? O período de milênio é para reivindicar o caráter de Deus, para que nós tenhamos a convicção de que Deus ofereceu oportunidade a todos os seres humanos dessa terra, e até mesmo aos anjos, quando antes de serem lançados sobre a terra, Deus deu chance para todos. O período do milênio é um período de tempo que vamos passar aonde?
no céu, vivendo e reinando com Cristo. Mas hoje quero apresentar o que se encontra em Apocalipse capítulo 14 para você. Venha comigo, a gente vai recapitular algumas coisas sobre o milênio durante a palestra, mas a palestra de ontem continua hoje, e o tema se encontra no livro do Apocalipse capítulo 14, se você trouxe a Bíblia, abra, se você não a trouxe, não há problema, vamos ler juntos. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu o quê? Juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Ora, agora o profeta do Apocalipse diz: eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. Mas ele diz uma palavra interessante, ele diz assim: tendo um evangelho eterno. Ora, quantos evangelhos? Um só. Há um evangelho, o eterno que está em suas mãos, a palavra de Deus. Sabe, para a gente tentar entender um pouco mais sobre o caminho da salvação, nós precisamos ter em mente que a verdade é o evangelho eterno. O evangelho eterno, um evangelho eterno. Sabe, há muitas pessoas criando evangelhos segundo, e aí vai, né, Kardec, Edir, né, e os mais variados. Não, é o evangelho eterno, não é segundo um homem, não é segundo outras pessoas. Deus tem um evangelho eterno, e não surgirá outro evangelho, nem mesmo que alguém se levante em algum país, como nos Estados Unidos, dizendo que teve uma visão do anjo Moroni, e que agora surge um novo evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: se surgisse outro evangelho, eu diria que é anátema, é mentira. Só tem um evangelho eterno, e o evangelho eterno é a palavra de Deus que está em suas mãos, a Bíblia Sagrada. Sabe, há 3 palavras na Bíblia que nós precisaríamos, no mundo cristão, não na Bíblia, mas no mundo cristão, que nós precisaríamos ter em mente. Há 3 palavras. Uma delas é revelação. Você já ouviu falar dessa palavra, revelação? Outra é inspiração e a outra é iluminação. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso para você, para a gente fazer um background, um pano de fundo, para que nós possamos ter em mente o que vamos estudar para frente. Venha comigo. Revelação. Você já viu alguém vir a uma igreja e dizer assim: olha, eu recebi uma revelação, e abre a Bíblia e diz: eu recebi uma revelação? Você já viu isso por aí? O mundo evangélico diz muito: eu recebi uma revelação. Então vamos tentar entender. A Bíblia é a revelação. A Bíblia Sagrada, o evangelho eterno é a revelação de Deus. Então a primeira palavra, revelação. O que é revelação? Revelação é o ato de Deus se comunicar com o profeta. Biblicamente, revelação é o ato de Deus se comunicar com o profeta. E ele se comunica de algumas maneiras: em sonhos ou em visões. Revelação é o ato de Deus se comunicar com o profeta. Quando alguém disser para você: eu tive uma revelação, não caia na bobagem de acreditar. Por quê? Porque revelação é o ato de Deus se comunicar com o profeta. Não, pastor, mas um pregador da minha igreja, ele tem revelação. Então olha aqui, todas as vezes que a Bíblia fala sobre revelação, aquele que recebeu a revelação não respira e não sabe o que está acontecendo do seu lado. E alguém sobe ao púlpito de uma igreja e diz assim: eu recebi uma revelação, que tem uma mulher que está assim, que tem um homem, e começa a conversar. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre revelação, o profeta, ao receber revelação, ele não respira. Então não caia na bobagem de acreditar nessas falsas revelações. O livro de Daniel apresenta isso. Quando o profeta recebe a revelação, ele não sabe o que está acontecendo ao seu redor e ele não respira. Se o seu pregador está respirando diante de você, dizendo que ele tem uma revelação, ele está mentindo para você. Revelação é o ato de Deus falar com os profetas. Segunda palavra é inspiração. Inspiração. A palavra inspiração é o ato de o Espírito Santo mover o profeta a escrever o que foi revelado, em sonho ou em visão. Ele recebeu a revelação através do sonho ou de visão, no seu contexto pessoal e particular, e agora o Espírito Santo capacita ele a escrever o que foi revelado. Ora, o que você tem aqui em suas mãos? A Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por
por Deus, foi soprada por Deus, foi revelada ao profeta, e ao ser revelado ao profeta, em sonho e visão, em um outro momento, agora ele recebe a inspiração para escrever aquilo que ele sonhou, que ele teve como visão. Pastor, e o que nós temos? A terceira palavra: iluminação. Iluminação. Quando você lê a revelação, o Espírito Santo te ilumina. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você tem toda a revelação aqui. Você não precisa seguir o que Moroni diz, por exemplo, no livro de Mormons, muito menos o que o Smith escreve nesse livro, porque você tem toda a revelação. Você não precisa seguir outro livro. Ah, mas pastor, é alguém que recebeu a revelação. Revelação é o ato de Deus falar com o profeta através de sonhos e visões. Prove se ele teve o sonho ou a visão naquela condição que a Bíblia apresenta. Isaías, no capítulo 8, ele diz assim: se eles não falarem segundo a lei de Deus, jamais verão o reino dos céus. Tem que ser segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você guarde os 10 mandamentos. O próprio Jesus Cristo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que guardeis os seus mandamentos. Ora, 3 palavras rápidas: revelação, o ato de Deus falar, se comunicar com o profeta através de sonhos e visões. Segundo, ele recebe a inspiração para escrever o que foi revelado. E nós temos o que ao estudarmos a Bíblia? Iluminação. Somos guiados por aquele caminho que ele deu já aos profetas. Portanto, você tem toda a revelação necessária para a sua salvação. Toda a revelação necessária. Por isso, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos colocar no caminho da salvação. É por isso que o anjo de Apocalipse capítulo 14, ele diz assim, o profeta: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Há só um evangelho, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. E olha, aqui ele te chama: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Essa segunda parte vou estudar amanhã com você, a adoração. Amanhã eu vou lhe provar algum detalhe muito especial sobre adoração. Mas hoje quero falar sobre o juízo. Apocalipse revela que há uma hora de juízo, ou seja, o juízo final. O juízo de quem? O juízo de Deus. Dizendo em grande voz, diz Apocalipse capítulo 14, verso 7. Se você está nos assistindo aqui de Piracicaba, através da internet, hoje vamos estudar Apocalipse capítulo 14, verso 7. Abra sua Bíblia aí, acompanhe, venha conosco. É muito bom ter você junto conosco aqui em Piracicaba, e você aí, onde quer que você esteja. Que Deus ilumine você para que você possa aprender através da internet junto conosco aqui na Bíblia Sagrada. Venha conosco. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Ora, ele chama o povo à adoração. Se há algo que nós precisamos compreender, é que Deus nos chama à adoração. A adoração é a solução para todos os problemas da face da terra. Ora, mas também vou lhe provar amanhã, a adoração foi a questão que surgiu para trazer todos os problemas na face da terra. Tanto é a solução, quanto foi a fonte de todos os problemas. Como assim, pastor? Ora, você pode dizer para mim assim: pastor, a fonte de todos os problemas da face da terra foi pecado. Eu vou lhe dizer que não foi pecado. A fonte de todos os problemas foi a adoração. A fonte de todos os problemas não foi pecado, a fonte de todos os problemas foi a adoração. Como é isso? Deixa eu explicar. Doutor, quando alguém está com dor de cabeça, esse é um sinal de algum outro problema normalmente, né? Se toma um analgésico, ele apenas vai tirar a dor e iludir, mas o problema continua. Você precisa tratar a fonte, não é assim, doutor? Porque se não tratar a fonte, vai continuar com dor de cabeça, vai aumentar a dor de cabeça, não é assim? Ora, então venha comigo. Pecado é essa dor de cabeça. Tem uma fonte. Qual a fonte? A adoração. Sabiam disso? Por que tem câncer? Por que tem doença? Por que tem tantos problemas no mundo de hoje? Só por um motivo: a adoração. Amanhã eu vou lhe provar bem profundamente isso. Mas a adoração, pastor, é sim. Não é pecado? Não, é adoração.
Olha, mas eu aprendi que todos os problemas têm uma fonte, o pecado. Não, o pecado é apenas a dor de cabeça. O problema é a origem do pecado. Sabe qual é a origem do pecado? Um anjo, diz a Bíblia, clamou para si, conclamou para si que todos viessem a adorá-lo. E quando ele buscou adoração para si, surgiu a dor de cabeça. E qual é a dor de cabeça? Pecado. Pecado. Então onde é que a gente tem que tratar? Doutora, o que você faz? Você trata a doença na fonte, não é mesmo? Você não dá somente um analgésico, você vai à fonte. Sabe onde está a fonte de todos os problemas? A adoração. Quem você adora? Quem adoramos? A dor de cabeça existe, chamada pecado. E a gente só vai resolver essa dor de cabeça se nós adorarmos aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E adorando aquele que a gente sabe que deve ser adorado, um dia Ele vai vir para nos buscar e resolverá todas as nossas dores de cabeça, porque a gente está indo à fonte. A grande questão é quem adoramos. A quem adoramos? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu o quê? Juízo. Se há algo que vai acontecer é o juízo de Deus. Chegada a hora do seu juízo. Olha, esse texto aqui é fantástico. É chegada, ou seja, já chegou. Então vamos tentar entender. Ora, quando é que vai ocorrer esse juízo final? Haverá alguma recompensa? Quantos irão participar desse juízo? Será antes, durante ou depois do milênio? Só recapitulando, quando começa o milênio? Quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus. Então vamos lá, Romanos capítulo 14, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: e tu por que julgas o teu irmão, ou o teu? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de quem? Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E aqui me encanta, sabe por quê? Porque a grande pregação do mundo de hoje é colocar medo em relação ao tribunal de Deus. E deixa eu lhe dizer, nessa noite eu quero apresentar a você o tribunal de Deus como uma coisa mais feliz para a sua vida. Sabia? O tribunal de Deus é algo encantador para trazer felicidade a cada um de nós. É muito contrário daquilo que você talvez aprendeu na rua. Usa-se o tema do tribunal de Deus. Puxa, obrigado, hein? Agora você me faz uma gentileza, abre essa garrafa e enche o copo para mim. Usa-se o tribunal de Deus, sabe para quê? Para colocar medo. Olha, tem um juiz que vai te pegar. Nessa noite quero apresentar esse tema mostrando para você totalmente contrário. O tribunal de Deus, na verdade, é o caminho da felicidade de Deus para você e para mim. Querem ver? Venha comigo nessa noite então. E tu, porque julgas o teu irmão? Ora, você acha que você é melhor do que o outro? Ontem minha esposa acordou de madrugada com uma infecção, uma amidalite de bactérias, é isso? Bacteriana, né? E ela foi de madrugada, fui levá-la no médico, e o médico atendeu, e ela disse para o doutor, já um senhor com uma idade bem avançada, muito querido, atencioso, e ela disse, olha, e as pessoas acham que são tanta coisa nesse mundo, né? E uma bactéria, algo tão minúsculo, né? Tira a noite de sono de alguém que às vezes se acha que é tanta coisa nesse mundo, né? Apenas uma bactéria. E ele disse, é verdade, e as pessoas acham que são muito grandes, acham que são melhores do que as outras. Somos todos iguais diante da cruz de Jesus Cristo. Ao pé da cruz de Cristo somos todos iguais. A única diferença, sabe qual é? Você mora num endereço, eu moro no outro. Mas aonde vamos chegar é o mesmo endereço, o pé da cruz de Jesus Cristo. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Para entender o tribunal de Deus, eu preciso apresentar esse tema para você, que 36.999 religiões nessa cidade, nesse mundo, não apresentam. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Mas o que é o tribunal de Deus? Para a gente tentar entender, nós precisamos saber o que é o juízo de Deus. Ora, vamos em toda a Bíblia para tentar entender então Apocalipse capítulo 14, verso 6. Venha comigo, esse tema é o tema mais importante para a sua e para a minha salvação. Não há na Bíblia tema mais importante para a nossa salvação do que o que eu vou apresentar hoje. A volta de Jesus será um resultado final, mas antes de Jesus voltar, esse tema é o tema mais importante para a sua salvação. Todos os temas da Bíblia Sagrada, eles se voltam para o tema que vou apresentar hoje, o santuário de Deus. Talvez você possa me dizer assim, pastor, mas não é o sábado na Bíblia o tema mais importante? O sábado é um dos temas da Bíblia.
E eu poderia dizer a você que mais de 70 religiões apresentam a doutrina do sábado como sendo o dia do Senhor. Mais de 70 religiões apresentam o sábado como o dia do Senhor. Você está numa igreja adventista do sétimo dia, o nome é adventista, guarda o sábado do sétimo dia. Mas há muitas religiões que apresentam o sábado como o dia do Senhor. Fui trabalhar em um país e um dia cheguei às 18 horas, era hora do pôr do sol, todos desceram do avião, 300 e tantas pessoas. Quando desceram do avião, fecharam o aeroporto e no sábado não funcionou. E nada funciona na rotina normal por causa da guarda do sábado. Agora deixa eu dizer, nem mesmo nesse país se explica essa doutrina que vou apresentar a você hoje. Todas convergem para essa, a doutrina do santuário. Para tentar entender o juízo de Deus no livro do Apocalipse, nós precisamos ir ao santuário de Deus. O santuário de Deus, venha comigo. A Bíblia diz que um dia Deus chama um homem para que libertasse o seu povo que estava no Egito. Esse homem era Moisés. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. 400 anos de escravidão ali, agora eles passaram a receber um doutrinamento idólatra. E Deus agora quer salvar o seu povo do Egito. E ele chama Moisés para libertar o povo de Israel. Você conhece a história? Ao sair do Egito, logo em seguida eles depararam com o mar vermelho e o mar se abriu. Deus permitiu que eles passassem. Logo em seguida eles chegaram a uma terra chamada Terra de Mara, onde havia águas e as águas eram amargas. E eles começaram uma viagem. Qual era o destino deles? A terra prometida. Você conhece a história bíblica. Deus tira o seu povo daquele lugar idólatra. Por que Deus tira o seu povo daquele lugar idólatra? Porque Deus queria habitar com o seu povo. E é nessa circunstância que Deus diz para Moisés assim: faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Deus desejava habitar no meio do povo dele. A verdade é que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. É por isso que na Bíblia Sagrada ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles, no meio deles. Se tem uma coisa que Deus deseja, é habitar com você. Olha o chamado que ele faz em Apocalipse capítulo 3: eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Olha, se tem uma coisa que Deus deseja, é habitar com você. Você não é, talvez, reconhecido por alguém? Deixa eu lhe dizer, se tem alguém que reconhece você, é Deus. Ele quer habitar com você. Nessa circunstância ele pede para Moisés construir um santuário, um templo. O povo de Israel habitava em volta desse santuário. A primeira coisa que eles faziam, por ser nômades, iam de um lado para outro. E para onde eles iam, a primeira coisa que eles faziam era montar o santuário. O santuário era composto de 3 lugares. Tente entender um pouquinho. A primeira parte, aquele cercado que está ali nessa arte que o artista fez. Essa primeira parte é chamada pátio. Nesse pátio havia um altar de sacrifício e também umas bacias para purificação, e havia um lugar para purificação. O santuário, essa tenda, tinha 2 divisões. A primeira chamada lugar santo. Pela metade do santuário, a primeira parte era chamada lugar santo. Na segunda parte era chamado lugar santo dos santos, ou santíssimo. Haviam 3 tipos de sacrifícios que deveriam ser realizados ali. Eles eram realizados para apontar para um Salvador que viria futuramente. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tem uma frase bonita entre os católicos, e aqui há muitos católicos, é a frase: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas há muitas pessoas que pronunciam essa frase e não sabem a fonte, a origem. Então vamos entender hoje. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa interessante. Há muitos que tomam a Bíblia e dizem que nós vivemos na graça e tudo que vale da Bíblia é o Novo Testamento. O Antigo Testamento não vale. Por quê? Porque quem viveu no Antigo Testamento, dizem, viviam das práticas e não da fé. E hoje nós vivemos pela fé. Deixa eu lhe mostrar alguma coisa redondamente diferente disso. Você acha que precisa ter mais fé para uma coisa que você não viu, que não aconteceu? Ou é mais fácil ter fé numa coisa que já aconteceu? É mais fácil acreditar numa coisa que não aconteceu ou numa coisa que já aconteceu? Numa coisa que já aconteceu, é lógico, pastor. Então, quando alguém disser para você que o povo que viveu no tempo do Antigo Testamento não vivia pela fé, olha só como é interessante. Eu acho que eles precisavam ter muito mais fé do que nós. Sabe por quê?
Porque o santuário mostra que os sacrifícios feitos no santuário apontavam para Jesus Cristo que viria. Cada animal morto no santuário, eu vou apresentar os 3 tipos de sacrifício nessa noite. Cada sacrifício feito nesse santuário, eram os cordeiros mortos, os animais mortos, eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria lá no futuro. Portanto, ao fazer aquele sacrifício, era pela fé em um Jesus que viria. Não tinha vindo ainda. Agora, o teu Jesus e o meu Jesus, ele já veio, morreu por você e por mim, e ressuscitou ao 3º dia. É evidenciado isso pelas Escrituras Sagradas e por testemunhos. Então, acreditar que Jesus é o teu Salvador e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para você hoje é muito mais fácil. Você precisa ter muito menos fé do que no Antigo Testamento. Portanto, quem viveu no Antigo Testamento vivia pela fé, totalmente pela fé. Cada sacrifício feito naquele santuário apontava para o Cordeiro que viria. Cada oração que você faz é pelo Cordeiro, é para o Cordeiro que já o quê? Veio e morreu por você. Ora, na verdade, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, tanto antigamente quanto hoje, se tem um caminho que nós precisamos ter, é o caminho da fé. A grande questão não está em ter ou não fé. Todos têm, até o ateu. E tem que ter muita fé para ser ateu. A grande questão não está em ter ou não fé. A grande questão é em que temos fé. Em que temos fé? A música diz: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Mas a Bíblia diz assim: fé em Deus, Ele virá, Ele pode tudo, e Ele vai te dar a vida eterna. Portanto, o povo de Israel vivia pela fé, não pelas obras. As obras eram consequências de uma fé que eles tinham num Jesus Cristo que viria. Mas venha comigo ao santuário. 3 tipos de sacrifícios eram realizados nesse santuário. Todos os dias era realizado um sacrifício chamado contínuo. Êxodo capítulo 29, verso 38, havia um sacrifício chamado como contínuo. Por que contínuo? Todos os dias pela manhã, preste bem atenção nesse ritual, todos os dias pela manhã trazia-se um animal, chegava-se um animal até a porta do santuário. Esse animal então ali entrava naquela área do pátio e ele era sacrificado pela manhã. Sua carne e suas entranhas eram queimadas naquele altar. Parte do sangue desse animal era colocado na primeira parte do santuário, lugar santo, todos os dias pela manhã. E ele ficava queimando ali. Mas todos os dias pela tarde também, mais ou menos pelas 15 horas, sacrificava-se outro animal. E agora o sangue era aplicado e ele era queimado agora da tarde para a noite. Então ficava o dia inteiro queimando aquele animal. Todos os dias aquele sacrifício era feito em benefício de quem? Em benefício do povo, de toda a congregação, de todos os israelitas que viviam ali, do povo que tinha saído do Egito. Aquele sacrifício representava Cristo que morreu por todos. Esse era chamado contínuo. Quantas vezes por ano era feito contínuo? 364 vezes por ano. Quantas vezes por ano? 364. Por quê? Porque um ano tem 365 dias, pastor. Ora, isso aponta para um outro detalhe que vou mostrar mais à frente. Todo dia, com exceção de um dia por ano, todo dia era feito o sacrifício contínuo, de manhã e de tarde. Mas havia um segundo sacrifício. O segundo sacrifício, o contínuo, era para benefício de toda a congregação. O sacerdote sacrificava, buscando o perdão dos pecados de todos que estavam ali. Mas havia um segundo sacrifício, e era o sacrifício das ofertas individuais. Por exemplo, um morador de uma daquelas tendas, uma pessoa daquela, tinha um pecado, um problema pessoal. O que ela fazia? Ela escolhia um animal e levava até a porta da tenda, confessava o seu pecado sobre esse animal era sacrificado como símbolo do perdão do seu pecado pessoal. Sacrifício individual. Isso está escrito no livro de Levítico, capítulo 1, verso 2 a 4, símbolo da aceitação pessoal. Sabe, é muito bom virmos orar na igreja todos juntos, mas você precisa ter as suas orações pessoais, o seu relacionamento pessoal com Deus. Portanto, quando alguém aceitava o perdão pelos seus pecados, aceitava o perdão de Jesus Cristo, então levava ali o seu sacrifício pessoal. O animal era morto, ela confessava o pecado sobre a cabeça do animal, o animal era morto ali no pátio, o sangue era colocado no lugar santo, e ele ficava queimando junto com o sacrifício contínuo.
A fumaça que subia, símbolo das orações. Mas havia um terceiro tipo de sacrifício. Eu disse que 364 dias por ano acontecia esse sacrifício. Mas havia um dia, que era o dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Dia 10 do 7º mês do calendário judaico. Esse dia era o dia da expiação. Expiação quer dizer purificação. Expiação não é olhar atrás da cortina e dizer para o filho, vai lá e diz que o pai não está. Daí o filho vai lá e diz, o pai mandou dizer que não está, né? Expiação quer dizer purificação. Havia um dia da purificação geral. Pense com o pastor, todo dia levava-se o sacrifício contínuo, de manhã e de tarde. Todo dia levavam sacrifícios individuais, particulares, durante o dia inteiro. Esse sangue era derramado ali à base do altar, parte dele era colocada no lugar santo. Mas uma vez por ano, diz o texto bíblico, já vou lhe mostrar, havia no dia 10 do 7º mês a purificação geral de tudo que foi colocado o ano inteiro ali dentro. Nesse dia o sacerdote entrava no lugar santo dos santos, na segunda compartimento. Nesse dia o sumo sacerdote entrava amarrado pela perna por uma corda, porque ele ia comparecer diante de Deus para buscar o perdão de todos os pecados que foram colocados durante o ano inteiro. Ele não podia ter pecado nenhum pessoal, porque se ele tivesse um pecado pessoal, ele seria fulminado na presença de Deus. Portanto, ele entrava com a perna amarrada, porque se ele fosse queimado lá dentro, ninguém poderia tirar o seu corpo. O que faziam as pessoas? Puxavam pela corda, e aconteceram alguns fatos assim. A Bíblia revela. O sacerdote tinha que buscar a sua própria purificação. Ele confessava o seu pecado, e no dia 10 do 7º mês, ele entrava para buscar a purificação geral. Nesse dia, diferente de todos os 364, traziam-se 2 animais, 2 cabras, 2 animais. Um simbolizava Jesus Cristo. Esse animal, ele iria morrer como sacrifício, representando Jesus. Mas o outro animal ficava vivo esperando. O sacerdote entrava no Santo do Santo, aplicava o sangue lá no santuário, no dia da expiação, e quando ele saía, era como se ele reunisse todos os pecados que tivesse ali, e ele vinha lá fora, na porta, no pátio, e colocava todo aquele pecado em cima de um animal que ficava esperando. E esse animal era levado pela mão de um homem para morrer no deserto, como símbolo de que alguém que recebeu toda a culpa de todos os pecados. Quem esse animal representa? Satanás. Quem representa o primeiro animal que foi morto? Jesus Cristo, que purifica os nossos pecados. O que recebe a culpa? Satanás, que fica esperando ali. Ele não é morto, ele sai para o deserto. Lembram-se que isso aqui tem uma ligação? Quando Jesus Cristo sair do santuário celestial para nos buscar, ele vai colocar a culpa em cima de quem? Satanás, que vai estar aonde? No pátio. Olha aqui para o pastor. O pátio nesse santuário é símbolo da terra. E o lugar santo e o santíssimo, símbolo do reino dos céus. Pastor, por que é que tem esse simbolismo? Olhe bem para o pastor aqui. Sabe por que tem esse simbolismo? Jesus deu essa resposta a um homem chamado Nicodemos. Nicodemos um dia encontrou-se com Jesus, João capítulo 3, vocês lembram? E Nicodemos disse para Jesus: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Lembram-se? Jesus disse: você precisa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. E ele disse: mas como pode ser isso? Nascer de novo? E aí Jesus diz assim: se vos falo das coisas terrenas, tentando explicar as coisas celestiais, não aceita? Como você creria nas coisas do céu, se ninguém subiu lá, senão o que de lá desceu? Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu uso as coisas da terra para explicar as coisas do céu. Por que esse ritual de santuário no Antigo Testamento, com coisas da terra? Sabe para quê? Para tentar explicar para nós a aplicação do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, no santuário celestial. O simbolismo do santuário é para nos ensinar. Por que Deus usa as coisas terrenas? Porque senão nós não compreenderíamos. Não compreenderíamos. Ora, quem de vocês já foi ao céu? Só Jesus que de lá desceu. Então Deus usa as coisas terrenas para nos explicar as coisas celestiais. Venha comigo. Então, como disse a você, havia o terceiro tipo de sacrifício, o dia da expiação, Levíticos 16, símbolo do juízo e da erradicação final do pecado. Dia 10 do 7º mês acontecia esse dia, era o dia da purificação. Para os evangélicos que estão conosco aqui, deixa eu explicar uma coisa.
Muitas vezes os pastores pegam o texto bíblico de Colossenses capítulo 2 e dizem assim: o sábado já não tem mais sentido, por quê? Porque não precisa mais guardar festas, feriados. A palavra sábado na Bíblia quer dizer descanso, descanso. Portanto, todo dia 10 do 7º mês era um feriado. Hoje foi feriado do quê? Tiradentes, Inconfidente. Ora, mas hoje, dia 21, é terça-feira. No ano que vem, dia 21, vai ser quarta. No outro ano, quinta. E se for bissexto, dá 2 pulos, né? Mas é o feriado, dia 21. Dia 10 do 7º mês, no calendário judaico, também caía na segunda, no outro ano na terça, na quarta, na quinta. E cada dia desse feriado, do dia 10 do 7º mês, na Bíblia é chamado de sábado. Mas não sábado do ciclo semanal, é chamado de feriado, descanso. Quando o dia 10 do 7º mês corria o ciclo semanal durante vários anos, e um dia ele ia cair no dia de sábado da semana. Quando ele caía no sábado da semana, então era o dia sabat, sábado, sabaton, o feriado do grande feriado, porque o grande feriado é o 7º dia da semana. É o sabat, sabaton, o feriado do grande feriado. Ora, quando esse dia caiu no sábado, a festa era maior ainda, porque além de ser o dia da expiação, era o dia do Senhor. Portanto, quando algum pastor evangélico disser para você: olha, não precisa guardar sábados, porque a Bíblia diz que não faz diferença entre sábados e sábados, os sábados na Bíblia são os feriados do santuário. Agora, o sábado do Senhor é o ciclo semanal, é o sábado, o dia do Senhor, em que Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz assim: não penseis que vim anular a lei aos profetas, não vim anular, vim para cumprir. Ora, onde o salmista Davi diz assim: aquele que ama a lei de Deus tem a paz no seu coração. Grande é a paz para aqueles que amam a lei de Deus. Os sábados anulados no Novo Testamento são os dias feriados do santuário, o santuário que deixou de ser o santuário que Deus queria nessa terra quando Jesus morreu na cruz. Por quê? Porque ali ele aboliu o ritual do santuário, porque ele seria o grande sacrifício. Mas agora, quando a Bíblia fala de sábado do Senhor, ela está falando do 7º dia da semana. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho a pregar, a proclamar aos que se assentam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Ora, esse texto de Apocalipse capítulo 14, verso 7, João retira dos 10 mandamentos e põe no livro do Apocalipse. Portanto, quando alguém disser para você que os 10 mandamentos não são válidos no Novo Testamento, diga para ele: dos 404 versículos que existem no texto bíblico do livro do Apocalipse, 276 deles são retirados do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. O sábado é o dia do Senhor. Ele é o dia do Senhor até hoje. No primeiro século, João guardou o sábado. Ele disse: eu estava na ilha de Patmos no dia do Senhor. Vem amanhã e você vai descobrir algo mais fantástico sobre o selo de Deus. Mas olha, terceiro tipo de sacrifício era o dia da expiação, símbolo da erradicação final do pecado. No dia 10 do 7º mês fazia a purificação. Agora, no dia 11 do 7º mês começava o ciclo religioso de novo. E aí todo mundo trazia o quê? O contínuo, o sacrifício individual, e o rito continuava de novo, até o dia 10 do próximo mês. O que era o dia da expiação? Símbolo da purificação geral. Numa breve recapitulação, 3 tipos de sacrifício. Primeiro, o sacrifício por toda a congregação. Depois, o sacrifício individual. E agora, o grande sacrifício, o dia da expiação. Como fazia o pecador do Antigo Testamento para conseguir perdão? Era através da confissão. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou não fizesse, e se tornar culpada, ou se seu pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Trazia a cabra ali, confessava o pecado, ela era morta, o animal era morto, símbolo de Jesus, o sangue era aplicado.
colocava a sua mão sobre ele, confessava o pecado. Esses ritos eram o quê? Símbolos. Eles não tinham valor em si mesmo. Ora, o sangue de Cristo, representado pelo sangue desses animais, que é o único que tem poder redentor. O animal em si não tinha valor nenhum, em si. Mas o simbolismo apontava para o Jesus que eles confiavam que viria. Qual era o único sangue que poderia perdoar todos os pecados? O de Cristo. Mas aquele simbolismo fazia eles crer em Jesus, que viria. Que viria. Vamos lá. Ora, o profeta Jeremias evidencia esse fato. Ele diz que os pecados ficavam na ponta do santuário, eram colocados ali. E ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo, gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos altares. Era um simbolismo. Depois do acúmulo desses pecados, fazia o dia da expiação, conforme falei para você, Levítico 16, diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligirei as vossas almas. Nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados. Era o dia da purificação geral. Ok? Eu acho que o meu transmissor, você do som me ajude, que eu acho que o meu transmissor aqui não está funcionando. Ok. Com essa cerimônia encerrava o ciclo religioso judaico. Todo dia 10 do 7º mês, o grande dia da expiação, dia 11 começava novamente o novo ciclo. Ora, isso era um símbolo do fim dos tempos, do fim dos tempos. Que declaração do Novo Testamento evidencia isso? Que isso tudo iria acontecer assim no céu. Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 23 a 28, ele diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham onde? Nos céus, se purificasse com tais sacrifício. Ora, tudo o que acontecia aqui era figura. Que tais sacrifício? Animais. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles, o quê? Superiores. Ora, o animal representava Jesus, mas o que ele iria fazer verdadeiramente era o seu próprio sacrifício, porque é um sacrifício superior. Era o sacrifício dele que tinha efeito, e que tem efeito por você e por mim. Aquilo tudo era um simbolismo. Portanto, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, e nem ainda se oferecer a si por muitas vezes. Ora, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em Hebreus. Ele está dizendo: Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Aqui o santuário da terra foi feito por mãos de homens, símbolo do que era do céu. Tudo que era feito ali era um simbolismo, não tinha poder em si, mas apontava. Pastor, me mostra uma coisa mais prática. Vou lhe mostrar uma coisa bem prática. Quando você toma a Santa Ceia, o pão da Santa Ceia e o cálice da Santa Ceia, ele não tem poder em si mesmo, mas ele aponta para aquilo que Jesus pediu para que nós fizéssemos. E ele diz: um dia ceareis comigo no céu. E todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a volta de Jesus. Onde é que está o poder? O poder está no céu, que vem até nós. O simbolismo é um rito para quê? Para apontar e anunciar a volta de Jesus. Posso fazer um parêntese? Por que alguns vão a uma Santa Ceia e não tomam a Santa Ceia? Você não quer ir para o céu? Ah, pastor, mas eu tenho problema. Vai lá e pede perdão, resolve e vem tomar Santa Ceia. Eu fui há um tempo atrás a um lugar fazer palestras na cidade de Itu. Aluguei um auditório muito grande. Eu vou para lá no mês que vem também, no mesmo auditório. Um grande auditório, talvez o dobro do tamanho desse. Mas quando a gente alugou o auditório, a dona do auditório disse assim: a gente pode alugar, só que na terça-feira eu já aluguei para uma outra denominação religiosa. Eles vão fazer uma Santa Ceia para todas as pessoas aqui da região. Virão mais de 1000 pessoas. E eu disse: tá bom, na terça eu paro e volto na quarta. E aí tinha toda uma estrutura montada, um auditório, eu comecei desde sábado. E ela disse: pastor, o senhor não emprestaria o som, o equipamento todo para eles fazerem a Santa Ceia? Daí não precisa desmontar o seu. Eu disse:
sem problemas, usa aí, eu mando alguém para operar o equipamento. E aquele foi um dia terrível, sabe por quê? Cerca de 1000 pessoas vieram tomar a Santa Ceia. E eles serviram a Santa Ceia. Sabe quantas pessoas tomaram a Santa Ceia? Nenhuma. Passava a Santa Ceia e ninguém pegava. Nenhuma pessoa tomou a Santa Ceia. Por quê, pastor? Aquilo foi uma cena muito triste. Porque eles pregam que só podem tomar Santa Ceia os que são dos 144 mil. E nenhuma daquelas pessoas se considera dos 144 mil. Então, deixa eu lhe perguntar, para que seguir? Para que seguir? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a volta de quem? Comei e bebei dele. Quantos? Todos. Não é só você comer o pão e um sujeito tomar o cálice e o pão. É beber e comer todos. Já viu que tem alguns lugares que só o sujeito toma o cálice? E vocês vão na fila e só comem o pão? Abram os olhos. Esse texto é muito importante. O apóstolo Paulo, ele diz, comei e bebei todos. Agora, olhe para esse texto aqui, venha com todo respeito. Eu quero, com muito respeito, falar verdades para vocês, sem querer atingir esse ou aquele. Mas deixe ele falar a verdade da palavra de Deus. Você não pode ficar enganado. O pão da Santa Ceia tem que ser um pão asmo, sem fermento. E tem alguns lugares que pega o pão de padaria e dá um pedaço para cada um. Outros dizem que tem que colocar na língua e deixar derreter, não pode morder porque é o corpo de Cristo. Já ouviu isso? Ele vai gritar, de certo. É de chorar, né? Com todo respeito, olha aqui. Olha para esse texto. Eu preciso esclarecer isso para você. Sabe, em nenhuma noite eu vim aqui trazer uma mensagem muito, talvez, para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vim aqui trazer uma verdade para você. E conhecereis a verdade? Você crê na verdade? Então olha o que essa verdade diz. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo, para comparecer agora por quem? Diante de quem? Olha aqui, só tem um que pode rogar por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Como é o nome dele? Mais ninguém. A mãe dele espera a sua volta. Ela não pode rogar por ninguém, ela está aguardando Jesus voltar para ela ressuscitar. Só que sabe qual é o problema? Já colocaram a mãe dele lá no céu. A melhor de todas as mulheres que passou pela face da terra, com todo respeito às damas que estão aqui, a melhor de todas foi a mãe de Jesus. Com todo respeito, com todo carinho a vocês. Mas ela aguarda a volta de Jesus. E sabe o que fizeram? Colocaram ela para rogar por nós pecadores. Não, ela não pode rogar nem por você nem por mim. Ela aguarda o seu próprio filho para chamá-la da sepultura. Amém? O teu Salvador. Agora olha esse texto. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo, para comparecer agora por quem? Por você, por nós, diante de Deus. E essa última parte é fantástica. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, e nem ainda oferecer-se a si mesmo muitas o quê? Muitas vezes. Então olha só esse gesto. Quando alguém levantar o pão da Santa Ceia para cima e disser assim, este é o corpo de Cristo, está negando a Bíblia. Porque o corpo de Cristo foi oferecido de uma vez por todas, você não tem que oferecer toda vez. E toda vez que se levanta o pão e diz, este é o corpo, está sacrificando Jesus de novo. E é por isso que dizem que não pode morder, tem que deixar derreter. Pastor, o senhor está sendo muito duro. Não, em nome de Jesus, eu quero abrir seus olhos. Ele morreu uma vez por todas por você. E Ele está no céu aplicando o seu sangue por você. Você está conseguindo entender por que é tão importante esse tema? Porque tem muitas coisas na tradição que faz com que as pessoas sigam sem saber. Mas é a tradição, pastor. São Marcos capítulo 7, verso 7 e verso 8 diz assim, em vão me adoram seguindo as tradições, negligenciando o mandamento de Deus, guardando as tradições dos homens. Ele entrou no santuário depois da sua morte, com o seu sangue que foi derramado aqui na terra, para aplicar o seu sangue para perdoar você de uma vez por todas. Sabe a beleza do juízo de Deus? Eu disse para você que é o caminho da felicidade, não disse? É porque Ele está fazendo juízo por você. Ele está aplicando o seu sangue por você. Ele está perdoando o seu pecado.
Toda vez que você pede perdão pelos seus pecados, Ele aplica o seu sangue no santuário celestial por você. Ele está fazendo um juízo por você. Ele está intercedendo por você. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, lembram-se? Paulo está dizendo agora, com sangue alheio, que era o sangue de animal. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou quantas vezes? Por todas, para aniquilar o pecado, pelo quê? Pelo seu sacrifício. Ele já aniquilou o pecado. Deixa eu lhe dizer, em alto e bom som, Satanás é derrotado pelo sangue de Jesus. Ele já venceu por você. O seu sangue aniquilou o pecado. Sabe o que você precisa fazer? Se aproximar de Jesus e pedir perdão pelos teus pecados. E Ele vai interceder por você no santuário celestial. Não é lindo? É maravilhoso, não é mesmo? Assim como o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso, o quê? Assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, para quem? Para os que aguardam a salvação. E quem são esses? Quem são? Nossa, que fraco, vocês têm dúvida da salvação? Quem são esses? Diga eu. Ele vai aparecer para quem? Para você. Sabe o que Ele quer? Buscar você. Ele está no santuário celestial aplicando o seu sangue por você. Mas sabe o que é que está acontecendo agora? Juízo investigativo. Pastor, investigativo, essa palavra é meio pesada, não é? Na verdade é muito lindo isso, quer ver? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Segundo o profeta Daniel, o que é que Jesus está fazendo antes dele voltar? Ele vai voltar, a maior de todas as promessas da Bíblia Sagrada. Lembram-se, eu mostrei os sinais da volta de Jesus? Estão lembrados? Ele vai voltar. Antes de ele voltar, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo um juízo. Olha que coisa interessante esse texto de Daniel 7, verso 9 e 10. Ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias assentou-se, sua veste branca com a neve, seus cabelos da cabeça como a por a lã, seu trono era chama de fogo, com rodas de fogo ardente. Então ele descreve algo fantástico, e ele diz assim: um rio de fogo, uma nave saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal e abriram-se o quê? Ora, o profeta apocalíptico do Antigo Testamento, que é o profeta Daniel, ele diz assim: eu tive uma visão, eu vi um tribunal assentado, e agora os livros foram abertos, e ele começa a descrever um juízo. Que juízo é esse? Vamos tentar entender. A Bíblia diz que existem livros do céu. O primeiro livro que existe no céu, mencionado na Bíblia, é o Memorial das Boas Ações. Memorial das Boas Ações. Ali estão anotadas todas as tuas boas ações. Deixa eu trazer isso para o nosso mundo de hoje. A Bíblia diz que existem livros. Agora, como são esses livros? Para nós que já somos cinquentões, quarentões, a gente pensa no livro do céu. Lembra quando a gente vai num cartório que tem aquele livro grande que você assina, né? A borda dele já está gasta de tanto colocar lá na estante. E quando os cinquentões pensam no livro do céu, pensam num livro antigo desse. Mas eu tenho que trazer para os nossos dias. Quando se pensa num livro entre os jovens, já se pensa num iPad, né? Passa as folhas, as páginas ali, né? No seu tablet, né? É livro também? O que a Bíblia diz é que tem livros. Portanto, vamos estabelecer um ponto. Esses livros são registros, ok? Se são eletrônicos, se estão num tablet, se estão num livro grande, não vem ao caso. A Bíblia diz que tem registros, livros. Ali estão anotadas as boas, o quê? Ações. Ora, esse memorial das boas ações é um memorial interessante, todos queremos ter o nome ali. Então, os que temiam ao Senhor, você, falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Há um memorial das boas ações. Todas as tuas boas ações estão anotadas nesse livro. Tudo que você faz de bom, Deus anota. Você conhece um texto de Mateus capítulo 25, onde Jesus Cristo diz assim: então dirá o rei aos que tiverem a sua direita: vinde, benditos, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Não é lindo? Você não quer ouvir isso? Um dia o Senhor aparecerá nas nuvens do céu, e sabe o que Ele vai dizer? Vinde, benditos.
de meu Pai. Mas o texto não para aí. Sabia que o texto continua? E o que ele diz? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. E aí ele continua: porque tive fome e deste-me, tive sede e deste-me, estava nu e me vestisse, estava preso e foste, quando fizeste a um deste, fizeste. Todos queremos ouvir o chamado de Jesus Cristo quando Ele vier, mas Ele diz assim, sabe para quem é isso? Para aqueles que fazem o bem na terra. É maravilhoso entender o Apocalipse, mas a gente precisa compreender que nós que aceitamos Jesus como Salvador, precisamos fazer o quê? O bem, porque isso vai ficar anotado no memorial das boas ações. Deixa eu fazer um parênteses. Qualquer personal style, qualquer pessoa que cuida de roupas, de aparência, diria para você assim: uma roupa que você está guardado no seu guarda-roupa há mais de 2 anos, você nunca mais vai usar. Se você tem um paletó guardado há 2 anos que você não tem usado, uma blusa, você não vai mais usar. Caiu da moda. Você não vai mais usar. Dificilmente você vai usar. Então vamos cumprir o que Jesus pediu? O inverno está chegando. E o que você vai fazer com aquelas blusas que estão guardadas há 2, 3 anos dentro do seu guarda-roupa? Aquele cobertor que você já não se cobre mais, porque você comprou um novo, edredom novo, gostoso, e você se abraça nele. E o que você vai fazer com essas coisas que estão na sua casa? Aquele fogão que está lá na sua garagem. O que você vai fazer com aquilo? Ah, um dia não. Sabe quando é o dia de ajudar as pessoas? Hoje. A gente quer muito que Jesus Cristo diga: vinde benditos de meu Pai, mas o que é que nós temos feito pelo nosso semelhante? Abram os olhos, irmãos. Nossas boas ações revelam um Jesus Cristo que nós servimos. Nossas boas ações revelam para quem nós entregamos o nosso coração. Sabe, está na hora de a gente revelar o Cristo que nasceu no nosso coração. Nas práticas daquilo que fazemos. Naquilo que fazemos, revela quem somos. Então, os que temiam o Senhor e tinham o seu nome no memorial das boas, o seu nome está lá. Amém? Ora, seu nome está lá, mas há um segundo livro. Pastor, esse eu não gostei. Livro dos... E todos estão anotados lá. Os teus pecados e os meus. Esse aí é duro, né? Ora, livro dos atos pecaminosos. Mateus capítulo 12 diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferides aos homens dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás o quê? Ora, pastor, esse livro eu não gostei. Ora, ninguém gosta desse livro. Teus pecados e os meus pecados estão anotados ali, e é por isso que Jesus está intercedendo no santuário. Quando tu confessa o pecado, ainda que ele esteja anotado ali, embaixo ele escreve com o seu sangue: perdoado esse pecado. Está anotado? Tá. Agora, se você pediu perdão e buscou o perdão, ele vai limpar. Há um terceiro livro, é o livro da vida, onde estão anotados o nome de todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Então, e não entrará no céu, ou não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do... Quem vai entrar no céu? Os que estão escritos no livro da vida do... Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Quem são eles? Você. Viu os mortos, grandes, pequenos, estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas suas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas o quê? Qual é o critério? Julgado por Jesus Cristo, e tem uma base, os livros. Agora, o julgamento começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. O início é pela casa de Deus. Você não me disse até agora que você é um que tem o nome no livro da vida? O juízo começa por você e por mim. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Diga, eu. Quem? Você. O juízo de Deus começa por você e por mim. E aqui está a beleza do juízo de Deus. Pastor, escuta aqui. Algum pregador já disse para você: e se o teu nome já passou, tu está perdido?
Já disseram isso para você algum dia? Até cantava uma música dizendo assim: se o teu nome já passou no livro, no juízo. E tem gente que tem medo disso. Ora, posso lhe dizer uma coisa? O teu nome já passou. O teu nome está passando. E enquanto você estiver vivo, ele vai continuar passando. E deixa eu lhe dizer, graças a Deus. Sabe por quê? Qual é o juízo que ele está fazendo agora? É o juízo investigativo. Toda vez que tu busca perdão, ele no santuário celestial está julgando teus atos e te limpando de teus pecados. Por que temes o juízo? Louvado seja Deus e graças a Deus que ele está operando o juízo investigativo agora no céu. Porque você pode se aproximar dele com todos os teus pecados, buscar perdão, abandonando os teus pecados, e você receberá o perdão de todos os teus pecados. A maior bênção para um ser humano, o maior caminho de salvação para um ser humano, é o juízo investigativo que está acontecendo agora no céu. Jesus está comparecendo diante de Deus como nosso advogado. É por isso que ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado, e como é o nome dele? Jesus Cristo, e ele é o quê? Justo. O que ele está fazendo? O juízo investigativo. Por que começa pela casa de Deus? Olhe só, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por que é que ele está vendo as tuas ações agora? Sabe por quê? Porque quando ele sair do céu para vir buscar, ele vem buscar quem? Quem? Você. Então, está entendendo por que ele está vendo a tua vida? Mas não olhe o juízo de Deus como um Deus que está espreitando pegar você no erro e no flagra. Olhe o juízo de Deus como um Deus que está esperando você buscar o perdão. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, entrarei em sua vida. O juízo de Deus é a maior de todas as bênçãos, é o maior caminho de felicidade para um ser humano, sabendo que um pecador como eu, como você, podemos nos aproximar do trono de Deus, porque Ele está no santuário, intercedendo por você e por mim, para perdoar todos os nossos pecados. Ele é fiel e Ele pode perdoar todo o teu pecado. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau, ninguém aqui foi tão longe, que não possa ser alcançado pela mão misericordiosa de Jesus Cristo, que foi cravada na cruz do Calvário. Ele está no santuário fazendo juízo por você. A maior bênção é que Ele pode rogar por você agora e até perto da hora da sua morte, porque quando você morrer, já está julgado. Mas Ele pode julgar agora você. E Ele é o nosso advogado. Não é maravilhoso? A primeira fase do juízo, juízo investigar, começa por onde? Pela casa de... Por que pela casa de Deus? Por que por você? Porque Ele tem que avaliar todos os detalhes da sua vida, perdoar os seus pecados, para Ele vir te buscar para o reino dos céus. É maravilhoso isso, gente. O juízo de Deus é a coisa mais encantadora, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E as minhas obras más eu peço perdão e abandono. Qual é a base para tudo isso? A lei de Deus, os mandamentos de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, verso 12. Estou caminhando para o fim. Os dois outros juízos são rápidos, mas eu precisava me fixar nesse, sabe por quê? Porque é o teu e o meu, Jesus vai vir buscar a gente. Ele é o nosso advogado. Tiago 2, verso 12 diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade, pastor? Sim, da liberdade. Os 10 mandamentos. Mas como é que o senhor prova que esse texto são os 10 mandamentos? Se você voltar 2 versos anteriores, você chega em Tiago 2, verso 10. E lá ele diz assim: qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só mandamento, se torna culpado de todo. Ele está falando dos 10 mandamentos. E quando ele fala da lei de Deus como 10 mandamentos, ele diz assim: a lei da liberdade. Pastor, mas a lei de Deus não é para condenar? Não, é para te dar liberdade. Ora, se você seguir a lei de Deus, você vai descobrir uma coisa: não adulterarás. E você vai descobrir que o adultério é uma desgraça na vida de um ser humano. E se ele viver a fidelidade no casamento, ele vai ter liberdade no seu casamento, paz de espírito. Se você descobrir os 10 mandamentos, não furtarás, você vai descobrir que um ser humano que não rouba, ele tem liberdade para viver em paz de espírito. Sabe, a lei dos 10 mandamentos é a lei da liberdade, não é para condenar, é para te dar liberdade naquilo que é bom para você. O problema é que o diabo inverteu a ordem dos fatores,
E quando ele inverteu a ordem dos fatores, ele colocou a lei como um peso. Na verdade, a lei é a paz no coração de todas as pessoas. Grande é a paz para aqueles que amam os 10 mandamentos de Deus. É a da liberdade. Os registros estão no céu, mas o manual de julgamento será a lei de Deus. A grande questão é que Satanás é o acusador, e só o que ele sabe fazer é acusar. Só sabe apontar o dedo. Mas Jesus é o teu advogado. E quando o diabo quiser condenar você e acusar você de um pecado que você pediu perdão e abandonou, Jesus vai te defender, sabe por quê? Porque Ele é o teu advogado. O que é que Ele está fazendo? O juízo investigativo. Ele está intercedendo por você e por mim. Ele está comparecendo com o seu sangue no santo dos santos, no santuário celestial. Ora, mas um dia vai ter o fim da graça. E quando chegar o fim da graça, então a Bíblia diz: o que está imundo continua imundo, e aquele que buscou a santificação continue a santificar-se. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O injusto continue na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho, e comigo está o quê? O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pensa aqui um pouquinho. Galardão é o que você precisa e que Deus quer te dar. Sabe o que é galardão? Galardão é a tua salvação. Ele vem para te dar a salvação eterna, o galardão. Você e eu não merecemos, mas Ele vem. E Ele vem para te dar segundo as tuas obras. Que obra, pastor? Nessa semana eu vou fazer muita ênfase a isso. Há uma obra que muitos de vocês precisam fazer. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é uma obra. E já ouviu alguém dizer assim: mas eu não sinto. É por isso que a palavra revelada diz assim: diz e eu creio, não porque eu sinto, mas porque Deus mandou. Ele mandou. E você vai praticar porque Ele mandou. Ele não é o teu rei? Ele não é o teu Senhor? Sabe qual é o grande problema religioso do mundo de hoje? É que todo mundo quer o milagre de Deus, mas não quer o Deus do milagre. Não é assim? As igrejas estão cheias e as pessoas estão buscando milagre, mas não querem o Deus do milagre. Ele tem que ser mais do que o milagreiro, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Porque sabe qual é o maior de todos os milagres? Não é você ter uma cura de uma doença nessa terra, porque um dia você vai ter outra e vai morrer dela. Sabe qual é o grande milagre? É Ele ser o teu Salvador, o meu Salvador. Porque ainda que eu morra, viverei em Cristo. Ele vai dar o galardão segundo as obras. E agora eu vou puxar a orelha aqui. Tem ex-adventista aqui que precisa ser rebatizado. Batize e faça para Deus. Até quando você vai esperar? Com todo respeito aos outros religiosos que estão aqui, você que é ex-adventista, eu vou te chamar pela palavra. Até quando você vai esperar? Amanhã tem que ser o teu batismo. Amanhã à noite. Quarta-feira, o dia da oração. Pastor, o meu... Sim. Ah, pastor, mas eu não sinto. Mas quem disse que tem que sentir? Me mostra na Bíblia que tem que sentir. E eu deixo de ser pastor. Diz eu creio, não porque eu sinta. Ele mandou. Faça o que Deus mandou. Faça. Ele mandou. Ele é o teu Senhor. Você lembra um dia que ele encontrou com um homem que estava 14 mil dias paralítico diante do tanque de Betesda? Quando ele chegou diante daquele homem, ele disse assim: levanta. Aquilo foi um milagre. E quem não quer o milagre? Todos querem. E ele levantou o milagre. E agora ele disse assim: pega a tua esteira e anda, me obedece. As pessoas querem um milagre, mas não querem obedecer, doutor. É ir lá no seu consultório e você diz assim: esse é o remédio. E a pessoa diz: ah, tudo bem, doutor, beleza, obrigado, o senhor foi muito gentil, me deixou até feliz aqui no seu... E aí vai embora com a receita, e não toma o remédio, o que vai acontecer? Não vai adiantar de nada a sua consulta, doutor, para a pessoa. Entende? Levanta, milagre. Agora obedece. Escuta aqui, ex-adventista, ele já fez um milagre para você. Prova que você está vivo aqui me ouvindo nessa noite. Agora, quando é que tu vai obedecer? Ah, mas pastor, disse alguém à porta hoje para mim, eu estou esperando vir meu tio, a minha tia. E daí você batiza para Jesus ou para o seu tio, para a sua tia? Ah, mas eu estou esperando.
Até quando você vai esperar? E se o seu tio e sua tia nunca vier? Não, mas eu queria batizar com fulano de tal, ele é mais bonito do que o senhor. Tudo bem, pede então para o pastor Francisco batizar você. Pelo menos ele tem cabelo, né? Ei, pastor Francisco, você é amigo do coração, posso brincar com você. Sabe qual é o problema? As pessoas ficam esperando por outras pessoas. E quem é que decepciona pessoas? Pessoas. Quando Jesus encontrou aquele paralítico do tanque de Betesda, o que ele fez? Levanta, ele levantou, milagre. Você já levantou? Você já veio até aqui? Agora toma o teu leite e anda. E agora para todos os evangélicos e católicos e adventistas que estão aqui, que dia foi aquele que Jesus fez aquele milagre? Sábado. Com todo respeito à placa da sua igreja, deixa de falar de coração, era sábado. E ele levantou, pegou a esteira e foi andar, e foi para a igreja. A primeira coisa, depois do milagre, o que faz uma pessoa? Não vai para a igreja? E ele foi para a igreja. E quando ele chegou naquela igreja, olharam para ele e disseram assim: você está carregando a esteira, é sábado, não pode. Olha, você não pode carregar a esteira no sábado. E começaram a questioná-lo porque ele carregava a esteira no sábado. Sabe por que questionaram ele? Porque ele foi para uma igreja onde tinha pessoas com defeitos, pessoas que tinham tantos problemas quanto ele. E sabe o que as pessoas sabem fazer? Olhar o nosso defeito. Agora, naquela igreja tinha muita gente com defeito. Tinha sim. Começaram a acusá-lo. Mas ele rompeu com todos os preconceitos e os defeitos que as pessoas tinham e continuou ali. E ele continuou ali. E me diga, qual foi a segunda pessoa que ele encontrou ali? Jesus, que tinha operado um milagre na vida dele. E onde estava Jesus? No meio das pessoas com defeitos. Pastor, eu saí da igreja adventista porque um irmão foi mal para mim, fez isso, fez aquilo. Eu estou falando para os ex-adventistas aqui. Porque alguém fez isso, e porque tinha defeito como você. Agora me mostra na Bíblia Jesus operando milagre e indo para uma igreja guardar o domingo. Eu dou o carro do pastor Francisco para você. Ele fez milagre e o povo ia numa igreja guardar que dia? Abram os olhos. A palavra é mais clara do que a água que você bebe. Na porta, hoje eu vou ficar à porta esperando os ex-adventistas dizer: pastor, eu vou me batizar amanhã. Quero ver, hein? Diz: eu creio, não porque eu sinta, mas porque Deus mandou. Sabe, um dia a graça vai acabar. E quando ela acabar, você vai continuar fazendo o que Deus pediu ou fazendo o que o diabo pediu para você fazer. O que você vai fazer? Sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe o quê? Ele não tem pecado. Então será de fato nesse dia revelado o iníquo a quem o Senhor sabe o que ele vai fazer? Matar com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vinda. Segunda fase do juízo, pastor, calma, essa é rápida, deixa eu passar para você, você já conhece. Qual vai ser a segunda fase do juízo? A primeira fase do juízo está acontecendo agora, e ele está acontecendo com quem? Diga comigo. Com quem? Com você. Por quê? Porque Jesus vai vir buscar você. E a segunda fase do juízo? Vi também tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais foi dado a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos degolados, decapitados por causa do testemunho de Jesus, também como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, quinta-feira eu vou falar sobre isso, nem tampouco a sua imagem, não receberam uma marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo quanto tempo? A segunda fase do juízo começa quando o Senhor Jesus vier nas nuvens do céu buscar você, ressuscitar os mortos, levar-nos para viver 1000 anos com o Senhor no céu. Para quê? Para vermos o juízo da comprovação, onde vamos descobrir por que fulano era tão bonzinho e não foi. E vamos julgar até mesmo os anjos que ficarão nessa terra. Quem serão julgados? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, o julgamento, o que devemos julgar, sabe o que é? É julgar aquilo que Deus quer que nós vejamos com os nossos próprios olhos. Os santos, quem são os santos? Santos não são pessoas
na forma de um objeto pendurado em paredes. Jeremias capítulo 10 diz: tem boca, mas não o quê? Tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não. Fuja dele. Fuja. Jeremias diz: fuja disso. Quem são santos? Você. Você. Quem são santos? Aqueles que buscam Jesus como seu advogado para perdoar os seus pecados, porque quando nos aproximamos de Jesus com os nossos pecados, buscando o perdão, Ele se aproxima de nós com a santidade e nos dá a paz de espírito. Esse juízo é para quê? Para benefício dos santos, para que você veja porque alguém não foi, é para o seu próprio benefício. Mas haverá uma terceira fase do juízo. E quando será essa terceira fase do juízo? Quando terminar 1000 anos. Lembram-se que estudamos ontem? E então, quando terminar 1000 anos, agora vem o juízo, porque Satanás será solto. Lembram-se por que solto? Porque os ímpios vão ser ressuscitados com todos os seus problemas, e agora virá o segundo juízo. Ora, tente entender a ilustração do santuário que expliquei para você. O que fazia o sumo sacerdote uma vez por ano? Ele entrava lá no Santo dos Santos, amarrado por uma das pernas, estão lembrados? Ele tinha sacrificado um animal, e na porta da tenda, no pátio, ficava esperando um vivo, não era mesmo? Ele vinha com os pecados lançar todos os problemas em cima daquele, no dia 10 do 7º mês, para soltar ele no deserto. Vinha comigo ao tema de ontem à noite, eu disse que ia concluir hoje. O tema de ontem à noite, o milênio. Depois de 1000 anos, o que é que vai acontecer? Os pecados de todos serão colocados como uma condenação sobre quem? Satanás, representado na doutrina do santuário por aquele bode que fica esperando aonde? Na porta do santuário. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, lembre o santuário da terra, da tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar ao bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode, enviando-o ou enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles a uma terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Lembram que a terra ia ficar um deserto? Quem é o bode? Azazel, símbolo do diabo. Esse bode é Azazel. Cuidado com movimentos que adoram Azazel. Como descreve o Apocalipse, essa última parte do juízo, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito aonde? Esse vai para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, o juízo. 3 fases do juízo. Agora está acontecendo o juízo investigar para nossa felicidade. Se você tem uma tristeza no seu coração, um problema, vá a Jesus, o teu advogado, porque Ele te dará a felicidade do perdão. Segunda fase do juízo, juízo da comprovação, isso vai ser no céu, 1000 anos. Terceira fase, juízo da execução, executivo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago ardente de fogo e enxofre, e esse é a segunda morte. Pastor, mas eu conheci alguém que foi feiticeiro e abandonou. Porque buscou o advogado no céu e abandonou, os seus pecados estão perdoados. Eu conheci alguém que adulterava e fazia barbaridades, pastor, e hoje é um cristão sincero, e esse abandonou. Eu conheci um homem que matou 36 pessoas, e um dia estudei a Bíblia com ele, e ele pagou na cadeia, mas ele entregou o coração a Jesus. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau que não possa ser perdoado por Jesus. Que pensais contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, e não se levantará por 2 vezes o pecado, a angústia. Sabe por quê? Porque Ele vai destruir o pecado e a angústia quando Ele vier nas nuvens do céu para buscar você. Como será depois do juízo, pastor? Vi o novo céu, pois o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não? Vai ter ou não vai ter mar? Quando ele diz o mar já não existe, é porque não vai ter mais separar.
Então vi a grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, com você. Aqui vai se cumprir. O trono de Deus será nessa terra. Aonde a cruz do Calvário se levantou, vai ser o trono de Deus na terra. Aonde Ele derramou sangue por você e por mim, será o lugar onde Ele estabelecerá o seu trono para viver para sempre ao teu lado. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Em 2 minutos, para quem não entendeu algum detalhe, eu vou contar uma pequena história. 2 minutos. E eu encerro aqui. Essa história não aconteceu, tá? Nunca existiu. Mas eu inventei para tentar ilustrar. Então tente imaginar que na cidade de Piracicaba havia um homem chamado João, dono de um supermercado no bairro. Ele trabalhava ali com seus funcionários até que um dia João estava trabalhando quando apareceu um assaltante armado e veio roubar ali o fruto do seu trabalho. E ele tentou negociar, e o homem tentando assaltar, levar o dinheiro, as coisas, e os funcionários apavorados porque ele estava armado com um revólver. E João tenta negociar, batalha naquela negociação com ele, e finalmente entra em briga, em luta com ele, consegue lutar com ele, começam a lutar, mas o homem está armado e eles começam a lutar, e João domina e dispara o revólver e mata o bandido. Não aconteceu essa história, tá? Mas deixa eu lhe contar. João agora fica assustado, nunca tinha matado ninguém, manda baixar as portas do mercado, manda os funcionários embora, aquele corpo ali, e ele então agora tem uma ideia: vou ocultar esse cadáver. Os funcionários não vão falar nada para ninguém, já combinei com eles, vou ocultar o cadáver. E alguém diz assim: não, João, procura Pedro, o teu melhor amigo, em Piracicaba, ele é o melhor criminalista, ele vai te ajudar, ele vai te defender. Foi em legítima defesa. João, apavorado com tudo aquilo, ao invés de buscar o seu melhor amigo, oculta o cadáver, e agora ele se torna criminoso. Por quê? Porque ele matou em legítima defesa, mas ele tem um crime, ele ocultou o cadáver. E agora, com medo do crime que cometeu, ele dá o jeito de vender o mercado, e consegue pegar algum dinheiro, foge, vai embora, viver longe daqui. Lá João deixa crescer a barba, muda algumas coisas, foge, fugitivo. Pedro, seu melhor amigo, vem a ele e diz assim: deixa que eu vou te defender, não faça isso. Olha, eu sei que você está escondido, você ocultou o cadáver, mas eu sou teu melhor amigo, eu vou te defender, eu vou te proteger, não vai acontecer nada, entrega o corpo, diz onde está. E ele abandona o seu melhor amigo, que tenta tudo por ele, foge. Escondido, muda até o nome. E ele era monta um mercado longe, num lugar distante. Vive escondido com outro nome. Um dia um parente daquele que foi assassinado vai viver naquele lugar. E descobre que aquele é João de Piracicaba. E o denuncia à polícia. E as autoridades entram em contato com aquela cidade, prendem, trazem ele para cá, ele fica preso, porque ele tem um crime nas costas. Ocultação de cadáver. E os dias passam e ele vai a julgamento. E quando ele vai a julgamento, entra o tribunal, sentam-se todos, tem os livros, que livros? Processos. Que livro? Códigos. Ali tem um advogado, ali tem o da acusação, e de repente todos estão sentados, entra o juiz. Quando entra o juiz vestido com a sua roupa, todos se levantam. Agora se assentam, João olha para o juiz e vê que é Pedro, o seu melhor amigo. E ele consegue visualizar: é Pedro, meu melhor amigo. E ele pede de um jeito para mandar uma notícia, um bilhete, escreve naquele bilhete assim: Pedro, aqui é João, o teu melhor amigo, eu estou aqui, agora você pode me defender, agora você pode me ajudar. E o juiz escreve assim: agora eu estou aqui para te condenar. Eu era seu amigo, e eu queria ser o teu advogado, mas tu não quiseste. Agora estou para te condenar. Entendeu tudo que eu falei nesta noite? O que ele é agora? Advogado. O teu amigo, ele sabe que tu tem problemas e eu tenho problemas. Ele sabe as lutas que tu enfrenta. Mas ninguém aqui pecou tanto, ninguém aqui é tão mal que não possa ser defendido pelo advogado do santuário celestial. Seu nome é Jesus Cristo. E tem gente que não tem coragem de se batizar. Quando o advogado do santuário celestial diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o problema? É que tu consegue levar o teu fardo se arrastando com os teus fardos, mas Ele quer levar o teu fardo. Para de se arrastar com os teus fardos. Ele é o teu advogado. Para de deixar o diabo te condenar, porque ele te perdoa. Cai fora das acusações de Satanás, porque ele está no santuário celestial para te perdoar, para te ajudar. Hoje ele é teu amigo. E sabe qual é o desejo dele? Voltar nas nuvens do céu para te buscar. Ele sabe a angústia do teu coração. Ele sabe a batalha do teu coração. Hoje na hora do almoço eu estava sentado com a minha família comendo, e o jornal noticiou bem lá pertinho da nossa família, lá em Xanxerê, a destruição. Nós fomos de lá de perto. Podia ter passado na nossa cidade. E a minha mulher disse assim: bem que Jesus podia voltar logo, né? Porque esse mundo é uma desgraça. Uma casa foi arrastada. Dentro dela encontraram um homem deitado em cima de 2 crianças. Ele se armou e deitou em cima das crianças para que as tábuas e as telhas não caíssem sobre as crianças. E as crianças estão no hospital vivas. E o pai está morto. Porque como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, ele juntou seus filhos e protegeu e morreu ali para salvar seus filhos. Um dia aquelas crianças vão crescer e vão saber que aquele pai deu a vida por elas. Mas você, criança, já cresceu e ele já deu a vida por você. Qual vai ser a tua resposta para ele? Se tem um caminho de felicidade, é descobrir no livro do Apocalipse que hoje está acontecendo o juízo de Deus, porque Ele está no santuário celestial intercedendo por você. Ninguém aqui pecou tanto, ninguém aqui foi tão longe, ninguém aqui é tão mal que não possa ser perdoado e salvo por Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu quero fazer 2 convites. O primeiro é para você que já foi batizado. Viva com Ele, porque Ele não está para te condenar. Viva com Ele, porque Ele está investigando, sabe o que? A tua vida para te salvar. Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida para que o diabo nunca possa dizer, ele não pode ir para o céu. Ele está vendo os detalhes da tua vida para dizer assim: não tem nada que o condene, eu vou buscá-lo. E o diabo não terá poder para te condenar, porque Ele é teu Salvador. Viva com Ele. Você já entregou a sua vida através do batismo. Mas o segundo convite que eu quero fazer é para você que precisa ser batizado. Sabe, um dia Ele morreu na cruz por você. E na cruz que Ele morreu por você, tem poder para abrigar você e salvar você. A salvação é pela sua fé. Mas você precisa fazer uma obra para Deus. Você tem que batizar. Você tem que fazer para Deus. Na cruz que Ele morreu por você, tem poder. Mas esse poder só terá efeito se você deixar esse poder entrar na sua vida. E é para você. Então vou desafiar todos novamente hoje a dar um passo em direção a Deus. Pastor, toda noite, se você tivesse que ir ao hospital levar alguém toda noite para receber uma vacina, porque ia ser bom, você faria? Então toda noite eu vou convidar você para receber uma vacina de Deus, porque é bom para você. Para você pela internet, deixa Deus ser Deus. Entrega o teu coração a Ele. Na cruz de Jesus Cristo tem poder para você. Ali você vai cantar uma música linda.
fala da cruz de Jesus. E eu quero convidar você, que está sentado nessa igreja, ex-adventista, evangélico, católico, que crê que Jesus pode ser o teu Salvador e que você precisa para a tua vida de um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Eu quero convidar você a levantar diante de Deus enquanto Alice canta essa música, dar um passo. Eu queria orar com você. Eu creio na oração, não que eu tenha poder, eu creio na minha oração porque você e eu temos fé. Tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, eu estou aqui, eu preciso dessa bênção. Eu quero que tu seja o meu advogado, porque tu morreu na cruz por mim. Tem coragem de levantar? Vem aqui no altar, quero orar com você. Vem cá, dá um passo, vem aqui pertinho. Deixa eu orar com você. Vem cá. Quem mais vai vir? Na cruz onde Cristo morreu. Até quando você vai esperar? Até o seu parente vir? A poder de abrigar e salvar. É só uma oração, mas poderá fazer tudo por você. Ali, meu Jesus, por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Levanta. Você é ex? Levanta. Junto à cruz há lugar. Você não é ex, você é dele. Você nunca foi ex, você é dele. Junto à cruz há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz há lugar pra ti. O que impede você de vir? Nada. É a sua decisão, é a sua vida. Milhões encontraram perdão, descobriram a paz divinal, e Cristo ainda espera para dar salvação, quer dar-te esperança e vida eterna. Junto à cruz há lugar pra ti. Junto à cruz há lugar. Mais alguém? Pra ti. Vou pedir à igreja para se colocar em pé para terminarmos essa música e orarmos antes de sair. Salvou a milhões e ainda. Você trouxe um amigo seu? Vem com seu amigo. Ajude o seu amigo. Junto à cruz há lugar pra ti. Deixa só Deus ser o seu Deus. Deixa Ele ser o seu intercessor. Ninguém pecou tanto, ninguém é tão mau, ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado por Ele. Sem Cristo não podes viver. Há mais alguém? Sem Jesus tu não podes andar. Vigor fruirás, vida plena de ter. Sem teu Salvador tu quiseres confiar. Junto à cruz há lugar
junto à cruz, há lugar pra ti. Essa é a beleza do Evangelho. Os braços abertos de Jesus Cristo na cruz do Calvário foram abertos para garantir um lugar a cada um de nós. Talvez mais alguém queira vir? Não tema. Pastor, mas o que vão dizer? Não interessa. Interessa o que ele vai escrever no livro do céu das boas ações. Ele vai escrever que você deu um passo e o diabo não terá força para acusar você. Ele vai escrever que você tomou uma decisão numa noite. Satanás não terá poder para dizer nada contra você. Eu sei que não é fácil, mas esse é o único caminho. Eu tenho um pequeno presente para dar para vocês aqui. É bem simples. Não tem poder nenhum, tá? É apenas um papel. É um pequeno coração. Nele está escrito assim: eu aceito a Cristo e quero ser batizado um dia. Você vai levar para casa para olhar e lembrar: eu decidi um dia me batizar. Como pastor, eu diria para você que esse dia seja logo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia da salvação. Marque com Deus. Como pastor, eu vou dizer: faz essa semana, é para Deus, vai ser bom para você. Pastor, mas eu tenho que mudar tantas coisas. É verdade, comece mudando através do batismo, mas faça para Deus. Não é para mim nem para o pastor Francisco. Deus não vem salvar multidão, Ele vem salvar indivíduo, você particularmente. E como muitos indivíduos como você entregam o coração a Jesus, um dia vai ter uma grande multidão. Mas hoje é você, hoje é o seu dia. Há mais alguém? Posso orar? Ninguém mais quer vir? Feche seus olhos. Obrigado, nosso Deus. Obrigado porque o juízo investigativo está acontecendo e nós estamos diante do tribunal de Deus e Jesus Cristo é o nosso advogado. Nosso desejo, Senhor Jesus, é que Tu venha como juiz para nos dar a libertação, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, onde viveremos para sempre contigo, Senhor. Renova a nossa fé. Fortalece, Senhor Deus, a decisão dessas pessoas que vieram aqui à frente. Imprime no coração de cada uma delas a certeza de que esse é o único caminho e que eles andem por ele, porque esse é o caminho da salvação, da vida e da luz. Dê, Senhor Deus, a nós a garantia e a certeza de que Tu vai nos levar para viver eternamente contigo. Abraça-nos em Teus braços de amor e ao sairmos dessa igreja que saiamos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem só um pouquinho para receber o pequeno presente. Amanhã estamos juntos. Amanhã é o dia da oração. Venha ouvir o musical. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Recebam esse pequeno coração. Tem algum de vocês que poderiam se batizar essa semana? Fala para algum de nós aqui. Pastor Francisco está por aqui, os obreiros, pastor Liberato, Alana. Faça para Deus.